Olá, seja bem-vindo à nossa aula onde nós iremos falar sobre receita bruta e receita líquida. Essa daí é chamado de top line, a primeira linha da DRE, onde nós vamos começar a entender essa parte de contabilidade para os investimentos. Então vamos lá. Receita bruta. Vamos começar então pela receita bruta. O que é receita bruta? Receita bruta nada mais é do que todas as vendas de produtos, mercadorias e ou serviços prestados pela organização. Porque pode ter empresa onde a receita dela é venda de produtos. E outras empresas, elas vendem serviços, né? Então ela ganha dinheiro com a venda de serviço. Então ela pode fazer os dois, pode fazer só um, só outro. Enfim, ela pode ter uma mescla aí. Geralmente é uma mescla de todas essas informações, de todas essas possibilidades. Tá? Então, a receita bruta nada mais é do que essas vendas. E com essa informação de receita bruta, é possível ter uma ideia de como estão as vendas e o crescimento da empresa. Porque essa é a primeira parte onde está sendo mostrado ali o valor de receita da empresa. Então você já consegue observar se a empresa está vendendo mais, né? Se ela aumentou o preço do seu produto, né? Imagine que ela está vendendo a mesma quantidade, mas está receitando mais. Então ela acabou aumentando ali o preço do seu produto que está sendo vendido. Então a gente consegue observar isso. É interessante a gente tentar verificar a evolução desse indicador, da receita bruta de uma empresa, né? Da receita de modo geral. E a análise da sua evolução serve para indicar se uma organização está vendendo mais com sua estratégia comercial, né? Que é basicamente o que eu comentei, adicionando essa parte aqui de estratégia comercial. Por quê? Porque toda empresa investe em marketing. Tá? Então, será que a sua estratégia em marketing, a sua estratégia comercial, a sua estratégia de vendas, como que ela está montando o esquema de vendas dela, está sendo efetivo? Então a gente consegue observar isso através da receita, né? Porque a ideia é o quê? A empresa sempre vender mais. Se ela estabilizou ou se ela diminuiu as vendas, a receita dela, alguma coisa pode estar acontecendo. Será que é uma crise global ou será que é algum problema com a empresa? Então a gente também tem que saber diferenciar isso na hora de verificar os indicadores de uma empresa. Como exemplo, imagine lá uma empresa, ela vendeu 1.000 produtos com preço unitário de R$40. Logo, a receita bruta, que é o faturamento da empresa, foi de R$40 mil. Ela vendeu 1.000 produtos, R$40 cada um, pronto. Entrou lá R$40 mil para essa empresa. Esse foi o faturamento da empresa. Então, por isso que é interessante a gente verificar essa evolução, porque pode ser que ela aumentou o preço unitário e aí está faturando mais, pode ser que ela está vendendo mais e aí ela está faturando mais. Então, é legal a gente identificar a evolução desse indicador. E aí a gente tem a receita líquida. O que a receita líquida é? É a receita bruta subtraída pela dedução de impostos, descontos concedidos e devoluções, né? Porque faz sentido, né? Você vendeu lá 1.000 unidades, mas devolveu uma certa porcentagem. Então esse dinheiro você devolveu também, né? Então não faz sentido eu analisar como que isso entrou de caixa líquido para a empresa. Não, eu preciso descontar as devoluções. E também todas as vendas, a empresa ela precisa pagar imposto. Então, também a gente tem que tirar isso, porque a gente está falando agora de receita líquida, né? A gente pega a receita bruta e retira como se fosse os gastos ali envolvendo imposto, os descontos, né? Então, se foi vendido lá R$40, só que foi dado desconto de 10% para quem pagou à vista. Então, o valor foi de R$36, né? Então, não entrou 40 mil ali, né, porque foi dado um desconto. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente olha a parte da receita líquida. E as deduções, elas referem-se as deduções de imposto, elas referem-se aos impostos que são cobrados sobre as vendas. Que aí a gente tem basicamente, né, o PIS, CONFINS, ICMS e o IPI. Tá? Então, basicamente, esses impostos, a gente pode ter um ou outro a mais ou a menos, dependendo do tipo de negócio e dependendo do tipo de localização também, né? E é utilizada para verificar o valor total que entra para o caixa da empresa, porque aqui a gente já está falando do dinheiro que entrou para a empresa. Então, veja, a empresa teve a receita bruta,
né? A receita bruta é o que na teoria a empresa faturou, só que na prática, quanto que caiu lá no caixa da empresa? É a receita líquida. Então a receita líquida ela mostra isso, né? O quanto que está entrando ali para o caixa da empresa, ok? Porque já foi descontado todos esses... tem muito mais desconto ainda pela frente, tá? Mas em termos de receita, essa aqui é a receita líquida já descontando os primeiros descontos que a gente faz, que é ali os primeiros impostos. A gente tem mais imposto também que é aplicado lá no lucro líquido, a gente tem os descontos concedidos e as devoluções também. É um indicador usado recorrentemente para verificar o valor gerado pela empresa em suas operações. Faz sentido, né? É o quanto de caixa ali que a empresa está gerando através das suas operações. Será que esse caixa é bom? Será que esse caixa é ruim? Então a gente consegue verificar através da receita líquida. E como exemplo, uma empresa ela teve então 40 mil de receita bruta, que foi o exemplo que a gente estava lá em receita no anterior, tá? E aí ela pagou 6 mil de imposto, 4 mil foi dado em descontos para quem, por exemplo, pagou antecipadamente, sei lá, pagou à vista, algum tipo de desconto, ou cliente recorrente, tá? Um bônus, um cupom de desconto, tudo isso pode entrar aqui. E R$2.000 em devoluções, alguns clientes compraram, não gostaram do produto e devolveu, né? Ou por qualquer outro motivo também, né? Logo, se você soma isso, ó, dá R$12.000, então se você pega 40 mil menos R$12.000, você tem uma receita líquida de R$28.000. Então a empresa faturou 40 mil, mas caiu lá no caixa da empresa apenas R$28.000. Essa é a receita líquida de uma empresa. Voltando lá para a Klabin, então vamos pegar lá, olhar apenas para o terceiro trimestre de 2021, que é a primeira coluna. Ela teve uma receita bruta de 5 bilhões e 37 milhões e 71 mil reais, tá? Veja que o desconto e abatimentos foi de 673 milhões de reais. Esse valor ele está entre parênteses, porque ele é um valor negativo, a gente tem que descontar ele. Na contabilidade, a gente não coloca um menos na frente, a gente coloca entre parênteses. Então, qualquer valor que você observar que está entre parênteses, quando o assunto é contabilidades, você já pode interpretar que este valor ele é negativo, tá? Então, é algo que está saindo do caixa. Tá? Então esses 673 milhões ele está saindo. E no caso da Klabin, agora a gente já tem várias possibilidades. Cada empresa que você analisar, ela vai ter algumas particularidades. No caso da Klabin, a gente tem uma particularidade aqui chamada de realização do hedge de fluxo de caixa. O que seria isso? É uma espécie de proteção. Então veja que a Klabin ela vende celulose, uma forte receita dela, ela também é verticalizada, ela pega essa celulose e converte em papéis, caixas de papelão e também papel tissue, que é aquele, né, o papel utilizado ali, papel higiênico, papel toalha, enfim, tudo isso também a empresa ela pode estar produzindo. No entanto, o forte da receita dela vem da venda de commodity, que é muito dolarizado, né? Então a venda de celulose ela é cotada na base de dólar. Então ela tem um risco que é o quê? A desvalorização do dólar. Se o dólar cair, o faturamento da empresa cai também. Então imagine que ela está produzindo agora uma produção de um mês para vender, né, o mês inteiro. E o dólar caiu muito, caiu 20%, 30%. A empresa automaticamente ela perde 20%, 30% de receita por conta disso. Então, empresas onde tem a receita dolarizada, é muito comum elas fazerem o que a gente chama de hedge cambial. O que seria isso? Como que o risco dela é que o dólar caia, ela pode entrar vendido no dólar através de opções, que se o dólar cair, ela consegue comprar dólar mais barato, né? Então ela vendeu o dólar a R$6 e comprou o dólar a R$5. Ela está ganhando R$1 por cada contrato realizado nessa operação. Da mesma forma, então, né, que aí caiu, ela está ganhando dinheiro aqui, nessa ponta ela está ganhando dinheiro. Por outro lado, ela está perdendo dinheiro lá no seu faturamento, que aí faz um contrabalanceamento, né? Então essa é uma possibilidade que as empresas podem fazer. Não quer dizer que é exatamente isso que a Klabin faz, porque a Klabin ela tem outras formas de receita, então ela pode fazer um hedge de outra forma, utilizando uma outra possibilidade.
que eu não vou entrar em detalhes muito técnicos nesse momento quanto a isso, eu só quero entender como funciona ali essa parte de contabilidade, tá? E não aspectos técnicos específicos de cada empresa. Até mesmo que a gente tem uma infinidade de empresas. Se você entrar numa análise dessa em bancos, vai ser um pouco diferente do que a gente está vendo aqui agora. Mas sempre vai seguir essa ideia, né? Faturou, desconta tudo que é descontado desse faturamento, que aí você cai na receita líquida. Então, no caso da Klabin, a gente tem uma linha a mais, que é a realização do hedge de fluxo de caixa, que teve um prejuízo ali de 5 milhões de reais. Então, você faz esses descontos em cima dos 5 bilhões de faturamento, você cai lá para 3,36 bilhões de reais de receita líquida. Essa é a receita líquida no terceiro trimestre de 2021 da empresa Klabin. Então, quanto à receita bruta, receita líquida, em resumo, é isso. E vamos dar continuidade ali aos outros itens de contabilidade que nós vamos poder verificar aqui numa DRE. Então, espero você na próxima aula e até logo.